Enxaqueca é um tipo de cefaleia caracterizada por uma dor muito forte, contínua e visão turva, que afeta milhares de brasileiros hoje. Ulisseia, conta pra gente, quando você descobriu que tinha esse problema, que sofria de enxaqueca? Olha, eu descobri que tinha enxaqueca na minha primeira gravidez, com 20 anos de idade, né? Comecei a sentir dor de cabeça depois que eu ganhei o meu primeiro filho e fui ao médico e foi diagnosticado que eu tinha dor de cabeça. Eu só descobri depois que eu procurei uma ajuda médica. Na verdade, eu fui numa consulta com um neurologista e lá ele me diagnosticou que eu estava com enxaqueca. Eu já estava vários meses sem dormir direito, com muitas dores e ânsia de vômito, tontura. E eu não sabia o que eu tinha. A enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça, também conhecida como migrânia, e ela acomete desde crianças até adultos, e a enxaqueca ela é associada geralmente a alguns outros sintomas, né, como a piora com a luz, a piora com o barulho, que a gente chama de fotofonofobia, e desencadeada por alguns medicamentos, desencadeada por alguns alimentos, e é um tipo de dor de cabeça que acomete, como eu falei, de crianças aos adultos, até idosos pode acometer também, que dura de horas até dias, né, a dor de cabeça. A enxaqueca é o principal motivo de procura ao neurologista, pois é muito incapacitante. Estipula-se que 10% da população tenha crises de enxaqueca ao longo de um ano. 30 milhões de pessoas sofrem de enxaqueca no Brasil. Na maioria dos casos ela é genética, não dá pra gente dizer 100%, mas a grande maioria genética é passada geralmente de pai e da mãe, 70% de chance, geralmente. As crianças que têm o pai que tem enxaqueca ou a mãe tem 70% de chance de desenvolver. E está sendo cada vez mais comum o número de crianças com enxaqueca. Até porque a gente acredita que além do fator genético, como eu falei, os fatores alimentícios. Então hoje em dia se come muita comida embutida, né? Que a gente chama de latas e garrafas, os conservados. Quando vocês descobriram que ele também tinha? O Enzo, ele começa a gritar, começa a colocar a mão na cabeça e começa a gritar dizendo que a cabeça está doendo muito, 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 muito. Assim, a primeira coisa, o primeiro alerta que eu deixo para os pais primeiro é descobrir, reconhecer que a criança está com dor, porque a criança geralmente não fala. Então a gente tem criança de 1 a 3 anos que ainda não falam, mas que ficam enjoadinhas, então você tem que ficar de olho se não está chorando porque está com dor de cabeça, está mais enjoadinha, procura um localzinho da casa sem barulho, sem luz. Então a primeira dica é reconhecer a dor de cabeça. Depois, tentar reconhecer os fatores que desencadeiam essa enxaqueca. É o chocolate, é a batata frita, é o refrigerante, o que está desencadeando essa dor de cabeça? E com isso, reconhecendo a dor e reconhecendo o que está desencadeando, tentar amenizar. Quanto ao impacto nas atividades escolares, o levantamento descobriu que na população com enxaqueca, o risco de ter dificuldade em prestar atenção na aula é 2,8 vezes maior do que entre as crianças saudáveis. Já o risco de ter um desempenho baixo da média é 32,5% maior entre as enxaquecas episódicas e 37,1% maior entre a enxaqueca crônica. A enxaqueca, como eu falei, a gente não consegue fazer um tratamento correto, porque a gente tem um tratamento da crise, que é você tira a dor, e tem um tratamento profilático, que é evitando os alimentos, tem algumas medicações que podem ser usadas também. Então, se você não faz um tratamento correto, provavelmente essa criança terá mais dias de dor de cabeça, e aí com certeza vai cair o rendimento escolar, pode ter alteração até no aprendizado mesmo dessa criança. E eu queria saber se a enxaqueca tem cura ou se tem algum medicamento que possa aliviar os sintomas e as dores que são muito ruins. A enxaqueca, de uma maneira geral, ela não tem cura, mas a gente tem o tratamento. E aí muitas dessas crianças conseguem ficar 90%, digamos até mais que 90% sem dores, fazendo um tratamento correto, evitando os fatores que desencadeiam essa dor. Sinto fortes dores de cabeça, inclusive. Mas é quando eu como fritura e coisas, chocolate, Nescau, essas coisas, infelizmente eu não posso chegar nem perto. Eu fico numa situação que eu passo 2 dias sem olhar a claridade. Provavelmente a enxaqueca já estava lá, né? A predisposição já estava lá, e o fator que desencadeou na adolescência. Muitas meninas começam a desencadear depois que entram no período menstrual, e os meninos às vezes na época de tensões de vestibular, tudo, porque o emocional afeta bastante. Então, e os adultos com mais problemas, né? Que o adulto tem muito mais problemas que as crianças emocionais, a carga de trabalho, então acaba desencadeando a enxaqueca mais para frente mesmo.